A resistência. 7 psicanalítico. Aí a pessoa vem para uma consulta, né? E normalmente quando a pessoa vem para a consulta, ela não vem totalmente feliz, alegre, prática, econômica e durável. Ela vem com todos os medos juntos. Além dos medos normais que ela tem, ela vem com aqueles outros medos que são os medos de se autorrevelar, né? Ela vai ter que falar dela. Ninguém vai para uma sessão de psicanálise para ficar escondido atrás do divã, ou atrás da poltrona, ou atrás da porta. A pessoa vem para falar de si. Normalmente, quando isso acontece, ela já vem com algumas dificuldades manifestas, que são aquelas coisas físicas, né? Que é friozinho na barriga, às vezes dá uma cólica, às vezes dá vontade de ir no banheiro fazer um xixizinho, né? Ela pode ficar um pouco trêmula, nervosa, sudorese, essas coisas que não são do problema que ela tem, não do problema que ela vai contar, mas fazem parte dele, né? E aí a pessoa, obviamente, ela vai ter algumas dificuldades para se colocar, para falar dela, porque a palavra que a gente pode dizer para significar essa dificuldade é a resistência emocional. A resistência emocional é um sistema de autopreservação para que ninguém saiba o que você é, o que você está passando, né? Para não te destruir mais. Então, e a resistência, ela, primeiro, impede que você fale de você abertamente, porque você está com medo, né? A pessoa precisa, ou está num desespero muito grande para conseguir falar, porque ela precisa falar, né? Ou ela já tem um tempo, né, de caminho ali na psicanálise, que ela vai aos poucos conseguindo tirar aquelas coisas que ela vê e que ela tem medo, e as que ela não vê, porque a lembrança fica meio apagada, né? É isso. Então, o que acontece? Vai acontecer no processo psicanalítico o fator resistência. Resistência é a dificuldade que a pessoa tem para se revelar. Essa dificuldade ela pode ser maior ou menor, mas é uma contraposição do aparelho emocional para não dizer para o outro: olha, eu estou aberto para o que der e vier, né? Eu estou fechado para o que der e vier, seria a palavra que se poderia usar para isso. Então, eu pessoalmente acho que a resistência é um fator que acontece o tempo todo, até porque ela tem várias faces, né? A resistência, ela pode se mostrar, por exemplo, com a face da mentira. É só você olhar para algumas pessoas que são muito mentirosas e você vai verificar que existe um nível de resistência escondido ali, né? Você vai falar, mas como assim? Sim, é a manifestação da arquitetura defensiva da pessoa, sem ela saber aquilo, às vezes protege, às vezes não protege, né? Porque as mentiras, elas têm a perna tão curta que é uma questão de tempo para que a gente consiga enxergar, né? Quem fala e quem está ouvindo. Então, essa é uma forma de resistência. Mas é óbvio que isso num set psicanalítico funciona em muito menos tempo, né? Até porque a pessoa está só com um analista. Se o analista for uma pessoa experiente, for uma pessoa coerente, estudiosa do assunto, ela tem um espaço de visão para conversar com a parte consciente e inconsciente daquela pessoa, que é um bate-papo, né? É um bate-papo. Quando alguém conversa com o outro, pode estar conversando com o que vê, mas pode estar conversando com aquilo que ninguém vê, né? Bom, a questão da resistência,
é que a pessoa acaba, quando, por exemplo, vai ter que falar de si, começa pela periferia de si mesmo, né? Então você começa a contar coisas, muitas vezes, que não tem nada a ver com você, mas tem a ver com um conhecido, né? Tem a ver com um parente. Muitas vezes a gente conta a história de alguém que é a nossa, né? Fala, olha, tal pessoa fez tal coisa, eu achei muito esquisito, né? O que o senhor acha, ou o que você acha de... A pessoa não tem coragem de dizer, eu fiz isso, porque é exatamente para isso que ela está lá, para se curar da dificuldade de lidar consigo mesma. E a resistência é o muro que fica, né, entre o analisando e o analista, né? Então, esse muro vai ter que ser desmontado. O muro pode ser mais grosso ou mais fino, né? Ele pode ser tão fino que você consegue resolvê-lo rapidamente, mas ele pode ser de uma espessura muito grande, ele pode ser um muro medieval, daqueles que era para segurar batalhões, né? E essa constituição depende do tamanho do medo que a pessoa está querendo, do medo que ela sente, né? Que ela está querendo que ninguém veja, né? A resistência é uma situação psicológica que eu considero um dos pilares da psicanálise, né? Resistência foi observada por Freud, né? E aí ele falou, puxa, acontece uma coisa aqui, porque a pessoa não conseguia falar, né? Ela ficava com muito medo, então ela tem que contar coisas de uma forma velada, de uma forma em que, como eu já disse antes, você fique nas cercanias da história, mas não fique no núcleo, porque o núcleo é você, né? Então, é uma boa ideia que a gente entenda o mecanismo de resistência, né? Porque ele é uma coisa muito bacana, tanto para o psicanalista enxergar o analisando, como para o analisando perceber que ele está colocando barreiras emocionais não só para a fala, né, mas na própria vida dele, porque ele vai carregar aquele mecanismo, não vai acontecer só no set psicanalítico. E a gente pode transformar esse mecanismo em várias formas, né? Nós somos arquitetos fantásticos, né, com uma imaginação interminável para fazer algumas modificações na nossa comunicação, né, e na forma como a gente se apresenta para o ambiente. A maioria de nós se apresenta sempre com um disfarce, né, com uma máscara que a gente nem vê, porque a gente já colocou tantas vezes, né, e o disfarce também. Então, para a gente enxergar isso, que é uma resistência, a gente vai ter que abrir o baú, né, e começar a enxergar vários itens até conseguir resolver tudo. A resistência é uma coisa que sempre existiu na nossa vida, né? Mas a gente não costuma querer vê-la com bons olhos, né? Principalmente se alguém fala para a gente isso que eu estou falando, né? Então, é isso.